Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade, a minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos dar início então às meditações do volume 7 do Livro do Céu. E primeiro trecho, do dia 30 de janeiro de 1906. Então vamos dar início, Jesus já vai falar aqui sobre a constância. A constância ordena tudo. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse: minha filha, como é necessário que a alma seja constante em fazer o bem que começou, porque esse bem tem princípio, mas não terá fim, e não tendo fim é necessário que uniformize-se aos modos do eterno Deus. Deus é justo, é santo, é misericordioso, é aquele que contém tudo. Mas talvez por um só dia? Não. Sempre, sempre. Assim a alma não deve ser um dia paciente, humilde, obediente e outro dia impaciente, soberba, caprichosa. Estas são virtudes quebradas, é um misto negro e branco, luz e trevas. Tudo é desordem, tudo é confusão, modos todos diferentes do seu Criador. Entre as almas há guerra contínua, porque as paixões lhe fazem guerra, porque vendo-se nutridas frequentemente, espero que a vitória seja delas. Guerra por parte dos demônios, das criaturas e ainda por parte das mesmas virtudes, as que vendo-se desiludidas lhe fazem guerra encarniçada e termina com nauseada. E se salvam estas almas, quanto terá de trabalhar o fogo do purgatório? Ao contrário, para a alma constante tudo é paz. Já a simples constância faz com que tudo esteja em seu posto. As paixões se sentem morrer. E quem é aquele que, estando próximo a morrer, pensa em fazer guerra a alguém? A constância é a espada que põe tudo em fuga. É cadeia que ata todas as virtudes, de modo que se sente acariciada continuamente por elas. E o fogo do purgatório não trabalhará nada, porque a constância ordenou tudo e a faz similar aos modos do Criador. Amém, Tanto ensinamento aqui para a gente absorver, ruminar e trazer para a nossa vida, Porque a nossa vida, na divina vontade, ela é constante, Um sinal de alguém que vive na divina vontade é a constância. É a constância no bem, na sua intenção. Quando a gente reza e fala divina vontade, reina na minha vontade, isso é muito forte. E para que realmente essa divina vontade reine, esse sinal de que ela realmente está reinando em nós, é se dentro de nós, se realmente nas nossas atitudes tem essa constância no agir. Não pode ser algo que hoje eu quero a divina vontade e amanhã eu não quero, quero as minhas coisas, os meus compromissos, seguir uma rotina toda assim que eu fiz para mim, pensando em mim, do meu jeito, sem esperar nada de Deus, sem perguntar o que Ele quer, se é justo, se é correto, se é o santo a fazer. Não pode ser assim. Isso ainda é
aquela pessoa que fica avaliando a divina vontade, se vale a pena ou não, né? Que fica assim rodeando ela, mas que ainda não tem coragem de realmente trazê-la para a vida, tomar como vida, né? Não tem coragem, não disse aquele sim verdadeiro, porque o Senhor conhece cada um de nós. Ele quer a verdade. Nosso sim seja sim, nosso não seja não. Precisamos ser verdadeiros com Deus. Mesmo que a gente não entenda muitas coisas. Porque não é assim, você vai falar sim e já vai entender a divina vontade como ela é. Não. Leva muito tempo, porque a divina vontade é muito grande, né? Os desígnios dela são grandiosos. Isso vai levar muito tempo. Mas a chave é a nossa intenção. Se a nossa intenção realmente é sim, eu quero, eu aceito, Senhor, faça a tua vontade. Eu sei que o Senhor pode fazer tudo em mim. E quando a gente dá para o Senhor esse livre acesso no nosso coração, a gente diz sim para Ele, né? Porque Ele vai esperar o nosso sim, né? Ele é um cavalheiro, né? Divina vontade educadíssima, né? Vai esperar o nosso sim. E a gente dando aquele sim, Ele vai operar e vai agir, vai nos purificar. E essa purificação demora, né? Porque as nossas paixões, até o momento antes da gente conhecer a divina vontade, quem era alimentado e que tinha vida em nós eram as paixões, os vícios, os apegos, afetos desordenados, todo um desequilíbrio, uma desordem muito grande. Quando o Senhor chega na nossa alma, Ele chega no meio disso, né? Desse caos que está no nosso coração, nosso interior. Então vai ter um processo ali de purificação muito grande para a gente morrer. Não é de uma hora para outra, demora muito. Mas à medida que a gente caminha, é que vai se revelando em nós, né? Que a gente faz aquele processo de autoconhecimento, é onde a gente vai conhecer o nosso interior como ele é, conhecer a nossa vontade humana e ver quais as coisas ruins, né? Que a gente alimentou por tanto tempo e que precisam ser tiradas. E ali, muitas das vezes, acontece uma guerra muito grande, né? Uma guerra entre a paixão e a virtude. A paixão que quer comida, né? Quer ser alimentada, né? Como assim? Agora você não vai me alimentar mais? Você vai fazer a divina vontade? Como assim? Né? Antes você era desobediente, impaciente, não era humilde, era soberba. E agora você não vai ser mais assim? Como se ela ainda quer reinar. A vontade humana luta até o tanto que ela consegue para reinar. Então exige de nós um heroísmo, uma coragem muito grande de vencer nós mesmos. E para a gente lutar contra a nossa vontade humana e querer o que é bom, a gente tem que amar mais o que é bom. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas mesmo. Então, a gente conquista isso à medida que a gente quer. Quanto mais a gente demonstrar que quer a Deus, que quer a vontade dele, mais e mais a gente vai conseguir superar vícios, paixões e misérias. Porque quando você quer algo santo, quando você quer algo santo, você busca se alimentar do que é santo. E quando você se alimenta do que é santo, aquilo que é ruim vai ficando desnutrido até morrer, não é assim? Porque você escolheu alimentar a virtude, você escolheu alimentar aquilo que é de Deus e morreu para você. Então, o Senhor, como é muito bondoso, Ele vai mandando testes para nos ensinar cada dia a escolher Ele e dizer não para a vontade humana. Então Ele manda os testes justamente para a gente conseguir passar de fase, superando e morrer para as nossas paixões, porque Ele assiste com a graça dele a gente a nossa vida toda. Se não for a graça de Deus, a gente não consegue viver na divina vontade, a gente não consegue vencer as paixões, a gente precisa da ajuda de Deus o tempo todo. É Ele quem nos ajuda, é Ele que nos capacita, é o Espírito Santo que nos ilumina. A gente não pode nada sem Ele, a gente não pode nem querer um bem tão santo se não for Ele que vai alimentando esse fogo, esse desejo no nosso coração, essa vontade de querer cada vez mais e buscar cada vez mais e permanecer cada vez mais. Essa constância é graça de Deus. E para chegar
nessa constância, é necessário todos os dias a gente dizer nosso Fiat. Ele é diário, diário, porque sempre vai vir situações, vamos dizer assim, para você voltar. Mas aí você tem que amar mais esse bem que você conquistou, tem que conhecer esse bem para você saber o valor dele. Quando você entender que esse bem é mais valioso do que qualquer coisa, as outras coisas vão ser muito fácil para você resistir, sabe? Você vai olhar e vai falar, não tem graça para mim, não tem. Entendeu? Eu encontrei algo que é muito melhor, então as outras coisas vão perder aquela beleza, aquela graça que tinha, aquilo que antes você não deixava de fazer, que era tudo para você. Depois você vai ver aquilo como algo tão pequenininho, tão sem graça, porque você entendeu o verdadeiro tesouro, você está conhecendo o verdadeiro tesouro, aquilo que vale mais. E o que faz isso, a gente reconhecer esse bem, é a constância, porque cada dia o Senhor se revela a nós, Ele ilumina a gente. Então, se hoje você se propõe e recebe tudo que Ele quer te dar no dia, e medita, partilha na sua vida, naquele dia, procura viver esse bem, essa graça, ali você viveu então as graças daquele dia. Aí no dia seguinte você acorda disposto e aberto de novo, mostrando essa disposição, que tem que ter essa disposição nossa de continuar, de permanecer. Ótimo, mais um dia. E assim por diante. Mas não pode ser um dia sim, um dia não. Um dia eu faço, um dia eu não faço. Né? Não pode ser algo assim. Não pode. Porque é algo muito especial. E o Senhor vai dar e vai confiar àqueles que realmente for fazer proveito desse bem. Não pode desperdiçar a graça de Deus. Para Ele confiar esse tesouro, tem que ser em pessoas que realmente quer, que realmente se dispõe. E essa disponibilidade é que traz essa constância, é um grande sinal dessa constância. Aconteça o que acontecer com você, doa o que doer, passe pela situação que você passar, você está ali demonstrando que pode acontecer qualquer coisa, mas o seu propósito, a sua intenção é verdadeira, e isso é que importa. Aqui ele fala, ó, a alma tem que ser constante em fazer o bem que começou, porque é algo que tem princípio, mas não terá fim. Então você não pode fazer o bem também esperando, eu vou fazer para depois, porque eu vou ter uma promessa com isso, porque tem vantagem, porque tem isso. Não, 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 não. Nunca pensar em ganho, nunca pensar em um fim, para solucionar minha vida eu vou viver a divina vontade, como se fosse um propósito que você faz para uma solução, um caminho, e depois que fez aquele caminho acabou e você volta para sua vida. Não é isso. A divina vontade não é devoção, a divina vontade é vida, é uma vida divina que você assume para toda a eternidade, entende? É toda a eternidade, não terá mais fim. É você desde agora na sua vida terrena, nessa nossa vida que é mortal, que é passageira, você já começar a viver com princípios eternos, como se você já fosse assim, lá do céu. Entende? Porque essa aqui é a vida em abundância, a vida em plenitude já. Começa aqui na terra. Então você tá como se você tivesse entrando em um mistério, vamos dizer assim, que não tem fim mais, porque é divino, então não tem fim. É para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Então, quando se entra, não se pode sair. Seria até ridículo, uma desonra muito grande, porque é o bem maior de todos. É a felicidade plena. É a união perfeita com Deus. Não tem sentido sair. Não tem sentido buscar. Não tem fim, sabe? É um elo, uma ligação profunda, infinita, duradoura. Então a gente tem que pensar muito, porque a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. Ter consciência. Ter consciência que
esse sim, o Senhor está escutando, o Senhor fica lá, o Senhor está me ouvindo falar aqui. O Senhor está escutando você. Quando você fala, Fiat, divina vontade, reina na minha vontade. Toda a criação, tudo está ressoando isso em tudo. Ele está escutando a gente. Então, tem que ser sincero. Tem que ser sincero. E os testes é justamente para ver se o nosso propósito é verdadeiro, é sincero. E é justamente que se não for ainda, é para matar tudo que é falso em nós ainda. Amor próprio, paixões. Se a gente entra com algum interesse, aí vem decepções, desapontamento. Pra gente não achar que é algo para fim humano. Por exemplo, aí eu vou entrar na comunidade para fazer amigos. Eu vou entrar na comunidade porque eu quero ter um monte de amigo. Aí pra você ver, isso é um fim humano. Imagina. Não é esse fim que o senhor fala aqui que não vai ter fim. Isso aí é o fim humano, é o que passa. Isso passa. Aí vamos supor que você passa por uma decepção, uma cruz de desapontamento. O Senhor vai enviar justamente porque ele percebeu, porque ele viu, ele te conhece. Aí ele viu essa sua fragilidade aí, que você ainda está olhando muito para o humano e não está com a intenção certa. E para te purificar, e como ele é muito bom, ele vai te dar toda a oportunidade para também corrigir a sua intenção. Para você perceber, nossa, eu não tô com a intenção certa. Eu entrei na comunidade para fazer amigo. Agora eu passei por uma situação em que todo mundo, que eu fui exposta aqui, que eu fui chamada a atenção. Eu tive um desapontamento com pessoas. Aí aquela pessoa que realmente a intenção dela nunca foi Jesus, o que ela faz? Ela sai rapidinho, não fica. Ainda sai falando mal, né? Sai falando que todo mundo é ruim, porque só viu tudo na direção do humano. Só que aquela pessoa que ainda não tem aquela consciência de que está buscando Jesus e veio por pessoas por alguma carência, que Jesus é tão bom e conhece, né? E sabe aqueles que vão ter disposição. Então, de repente, te permite ficar mesmo assim e vai purificando a sua intenção, vai te corrigindo, né? Então, você volta assim, você passa por essa situação de desapontamento e percebe, né? Cai a ficha, né? Vem a humildade, né? De perceber realmente, eu tava com outro propósito, né? Eu estava com intenções que não eram as intenções certas. Mas aí, você tendo esse encontro de autoconhecimento, que é importante para você conhecer a sua vontade humana e saber como ela é, na hora você morre para você e fala, não. Tá errado isso aqui, eu não quero ser assim, Senhor. Não, Senhor, eu vou ficar aqui por você. Não interessa o que vai acontecer, não interessa as dificuldades que eu terei, Senhor. O que interessa é que seja por você. Então você faz aquele processo de pisar naquela paixão que você descobriu e dizer, eu não quero viver dessa paixão, eu quero mais, eu quero o Senhor. Então, se eu ver essa intenção sua de querer passar aquela etapa, aquela vírgula que você encontrou ali, então ele vai te fortalecer para que você seja constante e vai vir outras situações e isso é muita bondade dele, né, para tirar todo o vestígio de amor próprio, de intenção incorreta, tudo que possa atrapalhar. Que a divina vontade é ciumenta, gente. A divina vontade, ela quer reinar totalmente. Então, ela não vai dividir espaço com a vontade humana contaminada, com as compaixões, com vícios, com desordem. Porque a divina vontade é ordem, ela ordena tudo. Então, não tem como ter desordem no meio da ordem. Entende? Não tem como. A divina vontade, ela purifica tudo. Então, queira ser purificado aqui. Queira esperar depois não. Então queira ser humilhado de certa forma aqui. Não queira esperar depois não. Passar por esse fogo purificador que o Senhor permite para a gente já ser aqui, começar a ser purgado aqui. Então as cruzes que a gente vive na nossa vida, as situações, tudo vai ser para isso.
para que a gente possa realmente ter a intenção pura. E a constância é justamente mostra a nossa intenção, porque a pessoa que não aceita passar por nada na terra, não quer ser humilhado, não quer passar por situação nenhuma, não quer ser corrigido, ela não fica, ela vai embora. Ela não fica. Então, isso é um termômetro, né? A constância é esse termômetro para saber se a intenção da pessoa é verdadeira ou não, porque a pessoa que tem intenções erradas, ela não é constante. Ela não é constante. Acontece uma situação que frustra ela, ela já cruza os braços e vai embora. Ou se não vai embora, meio que fica sumida, escondida, mas de alguma forma ela cruza os braços ali. E fica cheio de si. E não é isso que o Senhor quer de nós. Então, tudo que o Senhor está nos ensinando aqui é para a gente entender o que é a vida na divina vontade e trazer para a nossa vida. O que é uma pessoa constante? É aquela pessoa que segue todos os dias, ela acorda, ela reza, né? Ela oferece os seus atos ali, naquela fé, naquela constância, naquela certeza de que os seus atos não são mais atos comuns, mas os atos comuns, na verdade, são sobrenaturais. E ela acredita, pela fé, ela acredita mesmo nisso e vai viver os seus propósitos. E se um dia ela não, se um dia, quando ela está bem, ela faz tudo que tem que fazer que o Senhor coloca na vida dela. Se no outro dia ela não está bem, ela continua fazendo tudo, porque ela não pensa em si, mas ela pensa nos interesses de Deus. Então, é do interesse de Deus que eu cuide da minha casa. É da vontade de Deus que eu vá para o meu trabalho, que eu cumpra com meus compromissos, e que eu faça eles bem, atenta, entende? É da vontade de Deus que eu seja humilde, que eu peça desculpas, que eu ajude o próximo, que eu seja fiel. É da vontade de Deus que eu viva a castidade. Tudo isso que a gente já sabe que isso é base. Sem isso, essa base, nem tem como viver na divina vontade. É necessária essa base. Que a santidade humana, né, é a base, né, pra gente viver a divina vontade. E você fica alegre, tudo que te acontecer, você fica feliz. Porque você sabe que tudo é bom, tudo é para o bem. São oportunidades que Deus te dá para você amar a divina vontade. Eu posso falar de mim. O Senhor está me dando muitas oportunidades para me amar a divina vontade, principalmente dentro da minha casa. Gente, todo mundo aqui passa por situações, então não é novidade para cada um, né? Cada um tem a sua, vamos dizer assim, as suas cruzes. E que bênção, né? Que bênção. Porque se a vida tiver muito moleza, tudo muito fácil, tem algo de errado, não é mesmo? Então, a cruz é justamente para a gente viver nessa imitação de Jesus. A nossa vida é a imitação dele, é ele em nós, né? E a nossa vida é uma vida de sacrifício todos os dias. Então, posso falar que o Senhor me dá oportunidade, uma chuva de oportunidade para mim viver e amar a divina vontade, principalmente dentro da minha família, assim, no meu meio, através de pessoas irmãos, pais, situações que o Senhor me coloca naquela situação ali, para mim ser a boca dele, que é a boca da verdade, né, para falar a verdade. Muitas das vezes aquela presença justa de fazer a justiça acontecer, a ordem. E na minha casa eu tô passando, na família, né, passando por momentos assim de desordem, e Jesus quer ordem. Jesus quer ordem e me capacita para isso. Não sou eu que faço nada, não posso ir lá e conduzir as coisas por mim mesma, mas ele me coloca, vamos dizer assim, me amarra a situação toda em mim, porque esse Jesus que está em mim quer reinar, quer pôr ordem nas coisas, e vai usar a minha humanidade que ele assumiu para fazer isso.
a minha humanidade, eu. Mas não eu que vou fazer, é ele. E eu vou ser essa boca dele, né? Para fazer a justiça acontecer dentro da minha família. E coloca situações diversas para me amar a divina vontade, para me entender o que ele quer de mim. Ele se comunica comigo de várias situações. Ele me mostrou coisas com a experiência que eu tive de estar com a minha irmã. Eu tenho uma irmã de 20 anos, aquela fase assim, não é nem adolescente mais, né? Juventude, né? Cheia de desejos, de vontade, de situações. E ali eu tô diante de uma vontade humana que quer muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, e ao mesmo tempo não quer nada. Uma irmã minha. Aí entra o meu amor de irmã para com ela, mas principalmente meu amor espiritual, que é aquele amor que eu tenho pela alma dela. E conversando com ela assim, ali eu percebi que às vezes eu só percebo as coisas depois que acontece, mas isso eu já entendi que isso é bom. É a forma que Deus me instrui. Então, nas conversas que eu tive com a minha irmã, eu falei coisas boas, mas exagerei também. Falei demais com ela e a gente tem que tomar cuidado de não ficar jogando, vamos dizer assim, tesouros aos porcos. Quando você já falar uma vez uma verdade para a pessoa e ela não ficar até nervoso com você e se rebelar, você ficar falando, é pior ainda, porque a pessoa já demonstrou que não quer te ouvir, ela começa a ficar até um pouco agressiva. E ao mesmo tempo, você pode até estar desonrando aquele bem, porque você tá jogando e a pessoa não quer, entende? Você tá doando e a pessoa não quer. Então, se ela não quer, o que ela faz? Ela joga fora. Então, aquilo fica tirado ao chão. E os tesouros do Senhor não pode ser tratado assim. Então, eu tive essa experiência em entender que até para me falar, eu tenho um momento de falar e tem um momento de se calar, né? Tem um momento de agir. Tem um momento de agir também e principalmente dar exemplo, né? Então, isso só me faz amar mais ainda a divina vontade, porque a divina vontade me ensina a dar vida para ela. Me ensina como que ela deve ser vida na minha vida, nessas situações. E eu tenho certeza que agora o próximo contato com a minha irmã, a próxima oportunidade não vai ser igual. Eu tenho certeza que até mesmo que o Senhor me ensinou a questão da pureza, de não ver as coisas com um olhar impuro, não ficar olhando o outro no sentido de ficar procurando defeito no outro, ver o outro como um empecilho, entende? Na sua família, na sua casa, as pessoas que não entendem a divina vontade, que talvez possa vir contra você, se a gente já vê essas pessoas como um empecilho para a gente viver a divina vontade, a gente não vai entender nada. Nada, 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 nada. São as oportunidades para a gente amar a divina vontade, elas se manifestam através das pessoas da nossa vida. Meu esposo, por exemplo, através dele eu aprendo a colocar na prática a divina vontade, amando meu esposo, respeitando. Nas oportunidades em que eu preciso ser a boca de Jesus, ele mesmo me instrui e eu falo e pronto. Nos momentos de se calar, quantas e quantas vezes o Senhor pensa na mente dele, assim, vamos dizer assim, fala comigo e eu me calo, sei que é o Senhor falando. Quando ele me pede para fazer algo, eu vou lá e faço, fazendo aquilo por Jesus, sabendo que é para a glória dele. Isso são os atos na divina vontade. Nas situações também situações difíceis que acontecem pode ser até injustiça, situações assim. Mas também tem aqueles momentos em que o Senhor me une a ele, vamos dizer assim, por meio da crucificação, como se ele usa deles para crucificar a gente, para a gente ficar lá na cruz com Jesus. Então eles são ministros, servos de Deus na nossa vida, e se a gente não começar a ver as coisas assim, a gente vai ver tudo com um olhar impuro,
com a impureza, vendo mancha em todo mundo, o erro em todo mundo, e não vai entender a mensagem dele que se esconde ali e que se manifesta a nós. Então, o meu esposo, ele me ajuda a viver a divina vontade. Ele me ajuda a viver a divina vontade, gente. Porque o meu esposo também me mostra até o limite. O momento em que é para ficar com ele, o momento que é para dedicar, tá ali com ele, me doando na família, junto com os meus sogros ali, os sogros, conversando, estando um pouco com eles, dando atenção para eles. No momento de fazer outras coisas, de sair, nos lugares que eu vou com eles, são oportunidades também. Não é para me sair procurando culpa nos outros, mas de amar a divina vontade onde eu estiver. Eu posso amar a divina vontade de qualquer lugar. Amar a divina vontade em tudo. A gente não tem que ter medo de pisar na lama. Se a sua intenção é amar a Deus, não é pecar, por que você vai ter medo? Então, às vezes a gente vê as pessoas de um jeito errado, cheio de empecilho. E ao mesmo tempo, as confusões que acontecem em casa é justamente porque o Senhor quer pôr a divina vontade para atuar, através do Filho da divina vontade para atuar. Então, essa situação, igual na minha família, com meu irmão, chegou no ponto bem difícil, é justamente para agora a Ruth largar de ser medrosa e ir lá atuar, que não sou eu, é Jesus. Mas eu na coragem de dizer sim. E ele usar de mim para ser a boca de Deus, para levar a ordem para dentro da minha casa, para fazer o que é certo, mesmo que os outros não entendam, porque eu já conversei com a minha família e falei o que é certo fazer, e eles estão morrendo de medo. Mas basta que um entenda, vamos fazer o que é certo. Foi o que eu falei com eles, vamos fazer o que é certo, vamos ser medrosos não, vamos ter coragem de fazer o que é certo, porque é o que Deus quer. Deus não quer mais aquela situação do jeito que tá, mas se a gente não tem coragem de fazer o que é certo, vai ficar assim. E que bênção que vai vir. Que bênção que vai vir para a glória de Deus quando as coisas ficarem em ordem lá na minha casa. Quando fazer o que está pedindo, o que é certo a fazer. Que bênção que vai ser, para que glória que eu vou estar dando para a divina vontade. Que não é para mim, é para a divina vontade. Ela reinando dentro da família, a família está em desordem e um tem coragem de falar o que é certo e de defender Deus dentro da casa, defender a justiça, a verdade, a ordem. Isso é glória para Deus, porque Deus é justo, é santo, é misericordioso, é aquele que contém tudo. Mas não só por um só dia, como ele fala, mas é sempre, sempre, sempre. Então, nós também, ser justos, ser corretos, ser verdadeiros, é igual a Jesus, constantemente, todos os dias. Não é só um dia, é sempre, 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 sempre. E a gente sendo constante, a gente sendo paciente, a gente sendo esse amor de Jesus, porque tudo que a gente vai ter de bem é dos méritos dele. Se a gente vamos ser paciente, é com a paciência de Jesus. A gente não tem nada. Humilde é com a humildade dele, obediência é a obediência dele. Tudo é ele em nós, tudo é ele em nós. E isso é o testemunho que ele dá. Testemunho. Que Jesus, ele não ficou fechado ali no lugarzinho, na casinha de Nazaré. Ele saiu, né? Ele foi viver a vida pública. Se ele não falasse quem ele era, como que os outros iam saber? Então a gente também tem que defender esse Jesus em nós. Temos que falar o que é certo na nossa casa. Quando está todo mundo tomando as escolhas erradas ou perdido, porque não sabe, na ignorância, ele dando para nós a instrução, a luz, a gente tem que falar o que é certo. Doa o que doer, em quem doer, a gente não está fazendo nada para agradar ninguém, não pode ter respeito humano. Então a gente tem que ter coragem de falar o que é certo. Vamos falar assim, viver a nossa vida pública também, né? Da forma que ele quer ir na onde ele quer, falando, partilhando aqui na comunidade,
falando da nossa vida mesmo, não ficando escondendo coisas, mas falar a verdade daquilo que a gente passa, trazer isso para a divina vontade. Não ter nenhuma reserva, nenhum pensamento de eu vou zelar pela minha imagem, ninguém pode conhecer essas coisas, porque não, 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 não. A gente não existe mais. Tudo que Jesus quiser trazer para o bem de todos, que assim seja. Isso é importante dar testemunho. Então, quando a gente fala da nossa vida, é para testemunhar a divina vontade, para defender a divina vontade da nossa vida. Não é para a gente estar contando caso de família aqui. A gente está defendendo a divina vontade na nossa vida, mostrando as coisas nu e cru, aquilo que Ele quer dentro da nossa casa. É isso. Só quer que a gente tenha coragem, que a gente não é coragem um dia sim, um dia não. Todos os dias. E eu sinto no meu coração esse desejo de agora em diante ser mais livre mesmo, aberta para Ele, não ter barreiras comigo, não ter reserva, não ter nenhum pensamento sobre mim mesmo, uma avaliação, ficar julgando se o que eu faço é bom ou ruim, se está certo ou se está errado. Eu não faço nada. Às vezes a gente precisa repetir isso pra gente várias e várias vezes, até a ficha cair, que a gente não faz nada, é Ele que faz. A gente não pode fazer nada por nós mesmos. Nada, 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 nada. Então, no início, as pessoas têm dificuldade mesmo. As pessoas sentem uma guerra muito grande dentro de si. Eu vivi isso. A gente sente uma guerra, né? Entre o bem e o mal, né? Mas o bem vence, é só a gente confiar. Então, as dificuldades que você tiver, seja na meditação, seja para meditar, seja para partilhar, seja dentro da sua família, saiba que a partir do momento que você confiar em Deus, a partir do momento que você entregar-se a Deus, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te iluminar, Ele vai te dar os subsídios para que você possa ser o instrumento que Ele quer. Porque é Ele que vai te conduzir, você só precisa confiar nisso. E as verdades que Ele trazer para você, de como deve ser seu comportamento na sua família, nas situações do seu dia a dia, obedeça. Obedeça e confie no Senhor. Confie plenamente no Senhor. E confie também no Senhor que age através dos seus. Porque às vezes a gente vê tudo que acontece com a gente como mal e perde a graça, né? E perde a graça, vê as pessoas como empecilho. Não sei quem me deixa viver a divina vontade. Isso não existe. Isso não existe. Isso é impossível. Porque se você disse Fiat, disse sim, se seu sim é verdadeiro, isso basta. Isso basta. Não existe isso. Que divina vontade não é uma regra para você falar que não, por causa do que está acontecendo na minha casa eu não posso viver a divina vontade, por causa dos problemas que eu tenho de saúde, sei lá, não posso viver a divina vontade. Isso não é regra. Não é marcação de ponto. Não é uma coisa assim que você dá. Você não dá nada seu. É Ele quem dá na gente, né? É Ele que se doa em nós. É Ele que faz tudo em nós. Mas precisa da nossa colaboração, que a divina vontade nos chama a movimento. É movimento, é ação. Precisa da sua colaboração, sim. Resignação, coragem. Precisa disso tudo. Né? Você não pode ficar lá na guerra quietinho. Você vai ficar com as armas, com as ferramentas necessárias, que é a sua intenção, a sua disposição, a sua colaboração, a sua coragem de renunciar a si mesmo e de ir diante. Tudo que te acontecer é oportunidade para você amar a divina vontade, entenda isso. Tudo que te acontece durante o dia é oportunidade para você amar a divina vontade. Vamos fazer um trajeto aqui na nossa mente agora e vamos imaginar
O que seria uma oportunidade para viver a divina vontade? Vou falar da minha rotina, uma rotina minha aqui, dar um exemplo. Vou dar um exemplo que me aconteceu ontem. Assim é melhor. Acordei passando muito mal, tá? Tudo oportunidade, olha só que beleza. Passei mal demais. Tive um pesadelo de madrugada em uma situação da minha família. Pesadelo porque sofri no sonho, mas ao mesmo tempo bênção porque entendi o que o Senhor queria na minha casa. Confirmação. Então, deixa eu contar o sonho que Jesus está pedindo para me contar o sonho. No sonho, eu estava aqui mesmo na minha casa com meu esposo e o meu irmão, com o teu irmão que está numa fase de rebeldia, né? Meu irmão está numa fase assim de solidão, de tristeza, muita coisa. E ele não quer escutar ninguém. Meus pais estão fazendo de tudo, já procuraram psicólogo, o médico já foi até lá em casa para tentar ajudar. Mas ele só fica no jogo o dia todo, deixa o som alto, atrapalha todo mundo dormir. Às vezes ele dá umas crises que ele chuta a parede, que ele faz um monte de coisa. Que ele uma vez ele pegou o notebook e quebrou o notebook todo. Então ele tá ele tá desse jeito, já tem um tempo. Às vezes melhora e às vezes piora. Entendeu? Então, resumindo, né? Aí eu tive esse sonho com o meu irmão, que tava querendo jogar a noite toda. Aí o meu esposo ia brigar com ele. Aí eu virei pro meu esposo no sonho, eu gritava, falava, não faz isso, não fala nada com ele, que ele vai sofrer muito, 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 muito. Ficava falando as coisas assim, no sonho eu senti uma dor tão grande, que eu não sei explicar. Eu senti uma dor muito grande no sonho. Aí meu esposo me ignorou, aí eu gritei, não fala nada com ele, não. Aí meu esposo falou assim, fica quieta, você tá falando muito alto, fica calada, e mandou me calar. Fica calada aí. E eu fiquei aniquilado, fiquei muito mal com o jeito que meu esposo falou, e eu senti toda aquela dor em mim, um peso. E meu esposo falou assim mesmo com ele, foi falando, nisso veio uma das minhas irmãs e também brigou, e eu preocupada, meu Deus, isso vai causar muito escândalo, todo mundo vai ouvir, parem com isso vai só piorar. E eu preocupada, com medo, e sentindo toda essa dor em mim, essa angústia. E acabou que deu certo a conversa que o meu esposo teve com meu irmão. E o meu irmão pegou o videogame e entregou para mim, deixando aquilo ali, ele não quis mais aquilo. E sossegou. E quando eu olhei para ele, ele era outra pessoa. No sonho ele era diferente. Eu vi paz nele, eu vi tranquilidade, como se fosse libertado. E no sonho eu senti tudo isso, alegria, sofrimento. É um sonho comum. Quando eu falo para vocês pesadelo, é porque eu tava passando mal junto com esse sonho. Eu tava sentindo dor, porque eu passei mal com a segunda dose da vacina, né? Deu efeito colateral e eu passei muito mal à noite, né? Mas eu tava sentindo a dor física e ao mesmo tempo eu sentia sensações do sonho de tristeza, de alegria, de sofrimento, de medo, muito medo. Não dá pra explicar, não é? É sobrenatural. E eu acordei de madrugada, né? De madrugada assim. E eu acordei meio que chorando, né? Porque esses sonhos mexem muito comigo, né? Acordei assim assustada, muito suada, passei muito mal, né? Aí, mas na hora, falei, olha, o senhor tá falando alguma coisa com esse sonho. Vamos esperar que ele vai explicar e vai me dar um direcionamento. Opa, tá vendo o que é amar a divina vontade? Eu não pensei só é só um sonho, ou então, nossa, isso aqui é esquisito. Não, pensei, é a divina vontade. Você já atribui as coisas à divina vontade. Sempre você vê como oportunidade da divina vontade de falar com você. Oportunidade de amar a divina vontade. Aí eu tava esperando uma live da escola que começa às 5 horas. 5 horas. Olha só. Aí eu não deitei de novo. Então eu venci aquela vontade de dormir de novo, que eu poderia me sentir injustiçada. Nossa, acordei tão cedo, né?
Eu vou descansar mais, porque não é justo eu acordar fora de hora, sei lá, qualquer coisa que pode vir, qualquer coisa, eu ainda tô cansada. Morri pra mim. Pensei, não, se eu acordei antes, bem antes da live, que é 5 horas, eu vou aproveitar esse tempo e ficar conversando com Jesus. Eu fiquei ainda deitada, mas conversando com Jesus. Oportunidade de amar a divina vontade. De você tá falando com Jesus, tá dormindo menos para falar com ele. Ótimo, eu poderia sentir o meu direito de dormir mais. Eu não tô dizendo que tá errado isso, mas eu tô dizendo que oportunidade. Falei assim, não, uma doação voluntária, entende? É algo que se eu dormisse mais um pouquinho para esperar a live, não tem problema, porque aqui não tem esse negócio de regra, de obrigação, eu tenho que ouvir a live. Não, eu faço isso porque eu amo muito Jesus. É por amor a ele. Não tem, ninguém tá obrigando ninguém a estar ali ouvindo, entende? Mas é algo que eu amo muito ele, mesmo que me acorda, então é muito natural, entendeu? Mas eu tô dizendo que eu vi como oportunidade de ficar com Jesus aquele tempo. E não como uma contrariedade de, nossa, acordei nesse horário, nossa, eu dormi mais, fui descansar. Tudo bem também se eu fizesse isso, mas a questão é uma oferta voluntária do tempo. Vamos, esse tempo é meu para me descansar, mas eu escolhi ficar com Jesus. Tá vendo? É isso. Oportunidade de amar a divina vontade, como ela acontece, eu dormindo ou não. Entende? Levantei às 5. Levantei, né? Escovar os dentes e tal, ajeitar. Né? Fui ouvir Jesus ali, né? E fazendo de tudo para prestar atenção, Só que eu tava passando mal, eu não tava muito bem. Eu confesso, teve alguns momentos que eu dei umas cochiladinhas assim, aí eu acordava e falava, não, Jesus, vou prestar mais atenção. Mas não é sem peso, sem culpa, sem nada, né? Fui fazer o café pro meu esposo. Só que aí, quando meu esposo foi embora, eu tava numa fraqueza, numa moleza, que eu não conseguia sair do sofá. Eu tava, sabe, com o corpo pesado. Enfim. E eu tinha muitas aulas nesse dia, né? Na sexta-feira eu tenho aula demais. Eu falei, meu Deus, e agora? Logo vem aquele pensamento assim, vem pensamento, entende? Tipo assim, desmarca essas aulas aí, só pra você descansar. Hoje você não tá bem, não. Você tá ainda sob o efeito da vacina, né? Tipo assim, né? Aquelas coisas pra justificar e te... Mas... Aí eu pensei, mas o que a divina vontade quer? Como eu vou amar ela mais agora? Na hora eu já sabia, gente, que amar a divina vontade era fazer o que era mais difícil, que era dar as aulas apesar de. Eu pensei, não, vou amar a divina vontade. Vamos lá, Jesus. Vamos junto que a gente dá conta. Aí eu virei pra vontade humana e falei assim, psiu, quietinha aí. Faz reverência porque Jesus está aqui dentro. E Ele deseja que a gente trabalhe. Falei assim, desse jeito. Consegui levantar do sofá. Aí a aula da manhã, como uma menina desmarcou, eu só tinha 2 de manhã, aí eu joguei isso para horário da tarde, para dar aula para eles todos juntos. Só que aí uma mãe me mandou uma mensagem, e essa mãe, só para essa mãe eu dou aula para os 4 filhos dela. E eles são muito levados. E a mãe pediu para mim dar 2 horários de aula. Logo nesse dia. Aí logo eu voltei e falei, sim. Já sabia que era o sim de Jesus também. Eu falo sim, sei que ele falando sim. Amar a divina vontade. O Senhor dobrou o horário, né? As crianças. Vamos amar mais ainda, então. Vamos duplicar esse amor hoje, né? A divina vontade merece. Aí a gente foi. Foi difícil, mas aí eu vejo que é a questão da paciência. Jesus me deu a paciência dele para mim conseguir dar aula. E ele meio que pacificou também a dor, porque como eu tava muito, mesmo sentindo dor no corpo, mas como a gente fica assim, distraída com as crianças, né? Elas brincam muito, né? São muito alegres, você também
tá ali dando aula, você se distrai com aquele conteúdo, com tudo ali, com o trabalho, a gente esquece um pouco da dor, né? Da nossa dor. Tá vendo? Quando a gente pensa em amar, em servir, a gente esquece da gente, né? Acabou o dia, né? Tive a minha irmã de 20 anos, essa que eu citei antes, me ajudou. Só que aí depois eu fui em casa, que eu fui levar minha sobrinha, que também tem aula aqui. Fui levar pra entregar ela, que eu deixo ela lá. Fui pra casa dos meus pais. Quando eu cheguei lá, minha mãe me chamou pra conversar, desabafando a situação do meu irmão. Teve uma briga horrorosa. A minha irmã que eu vi no sonho, porque eu tenho muitas irmãs, tá, gente? Eu tenho 4 irmãs. Comigo são 4, quer dizer. E a minha irmã que eu vi no sonho, fazendo briga no sonho, falando e eu com medo, fez a maior briga. Tinha feito a maior briga, igual no sonho. Ela tinha entrado no quarto do meu irmão e tirado da tomada o videogame, desligado tudo assim, ó, puxou da tomada com raiva e xingou os meus pais, falou pro meu pai e pra minha mãe assim que eles só querem o dinheiro dela, mas nada. Nossa, humilhou meu pai e minha mãe tanto. Meu pai e minha mãe ficou todos sem graça. Meu pai virou e falou assim: nossa, filha. Isso é eles me contando, porque isso foi à noite. Nossa, aí meu pai falou assim: nossa, filha, você sabe que eu não fico te pedindo dinheiro nenhum, né? E se eu aceito é porque a gente precisa mesmo, tá precisando, mas você devia respeitar o seu pai e sua mãe. Chamou a atenção dela, sabe? Ela tá virada. Ela tá virada com meu irmão, falou que meu pai e minha mãe é um bando de cego. E ela se irou e se trancou no quarto dela. Se irou com a situação. E minha mãe virou pra mim e falou assim: Ruth, eu não tive reação. E ela desabafou. E na hora que ela tava desabafando a situação, eu comecei a passar mais mal ainda. Então eu tive um ataque de sinusite na hora. Eu falei: essa dor não é minha. É uma dor de Jesus ali. Mas fui escutando ela. E fui também a boca dele naquele momento, que eu sabia que ele queria falar. Eu falei: mãe, olha só. É o seguinte, a gente tem que tomar atitude mesmo. Senão você vai perder até seus outros filhos, porque eles querem ver uma atitude em relação ao meu irmão. E ele tá se aproveitando sim. Eu falei assim com ela. Porque às vezes a senhora não quer falar nada com ele, que só tem medo. Só tem medo que ele se revolte, tal. Só tem medo da reação dele, mas é necessário falar com ele. Custe o que custar, dor o que doer, é necessário. Fui falando tudo, que eu já tinha iluminação da situação, né? Já tinha conversado também com a Aline, eu tinha a iluminação da situação e entendi o sonho. Aí eu contei pra minha mãe do sonho. Eu contei que naquele sonho, o sentimento que eu tive no sonho era o sentimento que a minha mãe tem, de não querer falar as coisas com meu irmão, com medo do meu irmão se suicidar. Eu falei mesmo com a minha mãe: não tem que ter esse medo, você tem que confiar em Jesus e Nossa Senhora. A senhora, né, confia tanto neles. Tem que fazer o que é certo. E o meu esposo, eu contei quem era o meu esposo no sonho. O meu esposo no sonho era a divina vontade, falando, corrigindo. É a divina vontade agindo. Era autoridade. Tá precisando dessa autoridade em casa. Tá precisando. Os meus pais ter essa coragem, essa postura. E meu esposo era isso. Eu era aquele medo lá gritando: não fala nada, não fala nada, que é exatamente o sentimento da minha mãe que eu senti no sonho. E a minha irmã brigando ali era um extremo, né, da situação, que para mostrar que já chegou no extremo, que tem que fazer alguma coisa e que é o Senhor permitindo pra gente, é a oportunidade dos céus para a ordem chegar na minha casa. E eu falei tudo isso para eles. Falei: a gente vai fazer o que é certo. Entendeu? E ali, né, eu já tava passando mal demais, né? Meu pai foi sair, o meu pai tinha que sair, né? Aí a minha mãe falou assim: a gente não vai pegar mais dinheiro da menina. Eu falei assim: não, vocês não podem ter orgulho. Ela falou isso porque ela tá nervosa, vocês vão ver, ela vai pedir desculpa. Então eu tentei acalmar ela, né? Mostrando que a minha irmã tava num momento de muita ira, que muita coisa que ela falou não é verdade, que ela tá muito estressada com a situação, para acalmar minha mãe. E falar, né, que é a providência de Deus, o dinheiro que ela dá para ajudar os pais. Meus pais não tá
os meus pais não é ser folgado, sabe? Meus pais estão numa situação em que eles têm que. Tipo assim, a providência vem do jeito que quiser. E graças a Deus que minha irmã tá trabalhando e ganha muito bem, pode estar ajudando eles. E ela mora lá dentro, por que que ela não pode ajudar um pouco? E agradecer por ela estar ajudando eles. Porque meu pai tá desempregado e falta 2 anos para aposentar. Então, é graça de Deus. Se Deus quiser mandar providência de outra forma, mandará. Mas a gente não pode ditar o que a gente quer ou não. Eu falei com ela, não pode ter orgulho. A gente não pode ser orgulhoso. Aí lá, mas na questão de orgulho, eu falei assim, mãe, eu já te falei. Ela vai pedir desculpa. Eu sei que ela vai, eu sabia que ela ia. Eu não sei se pediu ainda, eu não fui lá em casa de novo. Que depois eu saí de lá, que eu tinha que vir correndo. Eu falei assim, vou fazer a janta mais cedo e vou deitar um pouco, porque minha cabeça já estava explodindo de dor. De dor. Eu falei, mãe, fica calma, a gente vai. Vou rezar nessa situação e a gente vai montar umas regras também para meu irmão de que ele vai ajudar em casa e a gente vai pôr para ele ajudar, se a gente ajudar lavando a vasilha do almoço, da janta, limpando a casa, ele vai ter que vai ter limite, o videogame, essas coisas, tudo vai ter horário, vão reduzir no café dele para ele conseguir dormir à noite, não vai ficar tomando café a hora que quiser, vamos fazer tudo o que é necessário por ordem. E se ele não obedecer, a gente vai tirar tudo. Minha mãe assustou quando eu falei, mas eu falei tudo que tinha que ser falado. Meu pai saiu, não ouviu tudo, eu falei assim, gente, tem que agir. Então, eu não cheguei assim, impondo tudo, porque são os pais, mas ao mesmo tempo eu falei que tem que fazer. Falei, tô à disposição, a gente vai conversar junto, eu não vou ficar fora, a gente vai conversar junto com ele, eu vou estar junto. Não é eu, né? É Jesus. Mas é isso. E aí eu voltei pra casa, pra você ver, a divina vontade também ali na família, falando que é certo. E eles ficaram melhores depois, né, que conversaram. E a divina vontade, passando mal, fazer a comida pro meu esposo, é a divina vontade. E quando eu falei assim, agora eu vou deitar, Senhor, se o senhor não quiser, o senhor vai me dar outra coisa pra me fazer, vou deitar um pouquinho. Aí quando eu fui deitar, não antes, né, bem antes disso, tava tendo a live da continuação da escola, então eu já sabia que Jesus estava me chamando para ouvir. Eu falei, eu vou ouvir. E foi muito difícil ouvir tudo, as verdades que Jesus trouxe, mas isso tudo que ele faz é pra gente amar mais ainda ele, porque pra gente corresponder mais ainda, porque é um tesouro muito grande. Então, a gente tem que amar essa vida. Se a gente não amar essa vida, não tem sentido eu estar aqui meditando se eu não amo essa vida. E como que eu amo essa vida? Dentro da minha vida, que eu amo a vida divina. Dentro da minha vida. As coisas que acontecem na minha casa, nessas situações. O que seria não amar a divina vontade dentro da minha casa? Tô passando mal, meu esposo, na hora que eu chegar, ele que arrume a comida, o problema é dele. Tá vendo? Eu não tô nem com esses problemas lá na minha casa, não, que eu tenho meus problemas. Não é, aí eu tô existindo, aí eu existindo de várias formas. Tô passando mal, vou desmarcar essas aulas aqui, tá? Vou jogar pro outro dia, porque eu não tenho que dar aula pra eles, não. Porque eu sou mais importante, né? Eu tô passando mal, que eles fiquem sem professor esse dia, né? Que eles fiquem sem aula, porque eu sou mais importante. Eu em primeiro lugar, tá vendo? E Jesus me sustentou. Eu não morri por ter feito isso. Entendeu? Não infartei lá em sala de aula por causa disso. Eu senti Jesus me segurar no colo, me sustentar. Paz constante. Ao contrário, para a alma constante tudo é paz. Já a simples constância faz com que tudo esteja em seu posto. As paixões se sentem morrer. E quem é aquele que, estando próximo a morrer, pensa em fazer guerra a alguém? A constância é a espada que põe tudo em fuga, é cadeia que ata todas as virtudes, de modo que se sente acariciada continuamente por elas. E o fogo do purgatório não trabalhará nada, porque a constância ordenou tudo e a fez similar aos modos do Criador. É o jeito de Deus ser. Deus é doação total. É doação total. Aquele que se sacrifica por todos, né? Que ama, que ama, que ama, que ama, a gente se torna amor também. Se torna ele, amor. Quem vive na divina vontade
busca isso como vida, se torna amor. Você se torna amor dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, ou com a sua vida de solteiro, como um filho, filha. Se torna amor, amor, amor. Vamos encerrar e depois a gente dá continuidade, né? Tô indo pra missa agora. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.